Fala Paulinho, fala galera aí do Mundo em Cheque. Hoje vamos bater um papo legal. A gente excluiu aqueles outros dois lá hoje, prendemos eles lá no calabouço e vai só nós dois aqui agora. Hoje vai ser um bate-papo sobre um assunto que rolou aí perante esses dias passados, mas eu acho que já é a segunda vez que acontece isso, não é não, cara? Na verdade, hoje a ideia aqui é a gente bater um papo sobre esses incêndios que estão ocorrendo no Pantanal e na Amazônia. Nós tivemos inicialmente lá no primeiro semestre, aí deu uma refrescadazinha, ou melhor, paramos de falar em função da questão da Covid-19, mas agora os incêndios voltaram forte, e é interessante a gente trocar algumas ideias aqui a respeito desse momento tão difícil para o meio ambiente, para os animais de um modo geral, para pequenos produtores, até para grandes produtores também, para trabalhadores rurais, enfim, para pessoas que vivem do campo. Mas claro que antes de a gente começar, a gente não poderia deixar de rodar a vinheta. Então roda a vinheta aí no nosso podcast. Mande Aldo, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Olá, está começando mais um podcast, onde trazemos informações, discussões e entretenimento, e sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas às 8 da noite, ao vivo no YouTube, e às sextas, episódios inéditos no Spotify às 3 da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, @Mundo em Cheque. Vamos começar esse bate-papo sobre as queimadas na Amazônia. Parece que ocorreu 2 vezes esse incêndio, não foi mesmo, Carlos? Olha, Paulinho, foi o que estávamos falando antes, né? Desde o início do ano que estamos chamando a atenção aí, de um modo geral, para esses incêndios na Amazônia e no Pantanal, que na verdade todo ano tem. Não vamos aqui agora fazer de contas que não existia incêndio no Pantanal e na Amazônia. Todos os anos sempre teve, por algumas questões. Tem a questão climática, né? Às vezes a própria temperatura, o sol, raios provocam incêndios, sempre foi assim em todos os governos. Há também incêndios provocados por pessoas que acidentalmente vai fazer aquela queima para limpar o terreno e termina perdendo o controle desse fogo. Todos os anos sempre teve, né? E existe também aqueles incêndios criminosos mesmo, de pessoas que queimam as florestas para transformar em pasto, queima para derrubar árvore, enfim. Agora, acontece, entretanto, que esse ano nós temos números extremamente importantes. Se eu disser aqui para você que nunca se queimou tanto no Pantanal e na floresta amazônica, é mentira. Já houve anos em que a quantidade de focos de incêndio foi maior. Mas também dizer que é a menor quantidade, isso aí é uma mentira que infelizmente está sendo contada para o mundo aí pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo presidente da República, aliás, que foi na ONU, e quase todas as coisas que ele disse relacionadas ao Brasil, ao meio ambiente, tudo mentira, informações que já foram checadas, como por exemplo ele dizer que o Brasil tem proporcionalmente a menor área plantada para soja e outros produtos agrícolas. Isso é mentira. Dizer que proporcionalmente nós temos a maior reserva preservada, mentira. Enfim, né? E tem essa mentira aí que estão dizendo que, por parte do governo, né, o Palácio do Planalto, que diz que é um exagero, que na verdade nós temos a menor quantidade de focos de incêndio da história e estão exagerando. Isso é mentira. Nós temos realmente mais focos de incêndio esse ano do que outros anos anteriores. Não é o pior de todos, mas o melhor não é de forma nenhuma. Está mais para pior do que para melhor. Mas será mesmo que a gente tem muito mais esse ano do que anos anteriores? Mas antes de você responder, você falou uma parada muito interessante, que é sobre as questões de que todos os anos, independente de quem foi presidente ou governo no geral que estava no comando, sempre existiu a questão das queimadas. E essa última queimada aí que ocorreu, saiu até uma manchete chamada Brasil, queimadas na Amazônia. Podem ter sido provocadas por grileiros
e fazendeiros, mas Bolsonaro culpa ONGs e cientistas alegam que o presidente favoreceu o desenvolvimento e não a conservação e empresas boicotam. Nisso tudo, a gente acabou de falar no início aí sobre essa questão de que nos anos anteriores ou governos anteriores sempre ocorreu essas questões da queimada. Você trouxe um dado aí que fala que esse ano teve muito mais queimadas, mas parando para pensar no geral, você acha que esse ano houve mais queimadas mesmo, de acordo com seus números, por causa de situações governamentais, por causa de ONGs, por causa de grileiro fazendo o que é na realidade que aconteceu isso? É uma cilada, Pio. Olha só, é o que eu disse. Esse ano não é o pior. Não é o pior. Quem disse que esse é o pior ano de todos, não é verdade. Nós já tivemos anos em que nós tivemos mais queimadas do que esse ano. Fudeu de vez! Mas dizer que é o melhor também é outra mentira. É outra mentira, tá? Mas o que nos chama a atenção aqui, que nos deve acender o alerta, é que embora não estamos nem no pior nem no melhor, mas há uma perspectiva de crescer como nunca. Há possibilidade de que, se nada for feito, 2021 seja o recorde de focos de incêndio. 2022 o Brasil esteja todo incendiado. Mas você acha que não vai existir prevenção? Mas eu vou lhe explicar aqui o porquê isso. Em primeiro lugar, né, o presidente Bolsonaro foi na ONU e disse deslavadamente que os incêndios que nós temos aqui no Brasil são provocados por índios e caboclos. Então morre, diabo! Uma mentira que merece todo o nosso repúdio. E quem desmente o presidente não é simplesmente partidos de esquerda, Globo, nada disso não. É só pegar simplesmente quais são as investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando agricultores, pecuaristas, madeireiros, porque a Polícia Federal encontra indícios de que essas pessoas que estejam provocando esses incêndios. Não há nenhuma investigação da Polícia Federal contra índios e caboclos, simplesmente porque a Polícia Federal não encontrou nada que aponte para que índios e caboclos estejam incendiando a floresta amazônica, e Bolsonaro teve coragem de dizer isso na ONU. Então veja, essa tentativa de culpar índios e retirar a possível culpa de agricultores, de pecuaristas, de madeireiros, essa tentativa criminosa e irresponsável de Bolsonaro já aponta as más intenções que ele tem com as pessoas e com a floresta. Segundo, eu acredito que nós estamos numa escalada que precisa ser interrompida também, porque, por exemplo, esse ministro do Meio Ambiente que nós temos aí, Ricardo Salles, olha a situação desse cara. Paulinho, eu vou te fazer uma pergunta antes de continuar. Se você abrisse um banco e você precisasse de um gerente para o seu banco, você ia simplesmente, tem um cara aqui, ele já foi condenado na justiça porque ele era ladrão, ele trabalhava em outro banco, roubou, foi condenado, nunca disse que se arrependeu. Você botaria esse cara para ser presidente do seu banco, para ser gerente? Não! Um ladrão que roubou no banco anterior e nunca disse que se arrependeu, você colocaria? Eu confesso que nesse mandato de Bolsonaro ele pecou muito com questão de administração. Não. Você colocaria um pedófilo para ser diretor de uma... Não precisa nem fazer essa outra pergunta. Pois é. Já a primeira já é debate. Mas assim, é o que eu falei. Eu confesso... Não, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele pegou o Ricardo Salles, que é um condenado em primeira instância, porque quando era secretário do Meio Ambiente de São Paulo, fraudou documentos prejudicando o meio ambiente para favorecer um mineiro, tá? Um empresário da área das minas, foi descoberto, ele foi condenado em primeira instância, o Ricardo Salles. Está faltando agora o julgamento dele em segunda instância. Bolsonaro pega um cara condenado por lascar com o meio ambiente e bota para ser ministro do meio ambiente. É muita sacanagem de Bolsonaro contra o meio ambiente. É muita esculhambação de Bolsonaro contra o meio ambiente. Pegar um condenado porque estava lascando com o meio ambiente e botar para ser ministro do meio ambiente. Carlão, assim, diga. De certa forma, eu poderia até concordar com você sobre esse último ponto que você falou, porque assim, às vezes, por indicação e por projetos anteriores, ou até por falta de conhecimento
dessa total falta de honestidade do ministro Ricardo, Bolsonaro colocou o cara simples assim, porque assim, vamos ser sinceros, Lula pecou com alguns ministros, Dilma pecou, Fernando Henrique Cardoso pecou, Fernando Collor pecou, todo mundo peca com um ministro que sempre faz besteira. Acontece que, assim, não estou aqui para defender o presidente em si, mas a questão de ministro, Bolsonaro pecou, errou muito com questões de ministro, foi entradas e saídas constantes. Então, assim, por mais que pessoas apresentassem, Bolsonaro, esse Ricardo aqui, ele fez esse projeto, talvez ele não tivesse conhecimento sobre as coisas ruins de Ricardo Salles, ou talvez ele teve conhecimento e simplesmente ele colocou a si mesmo porque ele viu que outros projetos... Paulinho, não tem como ele não saber não, porque o ministro Ricardo Salles, ele foi condenado em 19 de dezembro, 12 dias antes de ele assumir como presidente da República. Não foi uma condenação antiga que estava escondida não. Em 19 de dezembro de 2018, portanto, 12 dias antes de Bolsonaro se tornar presidente da República, empossar junto com eles os seus ministros, foi que o Ricardo Salles foi condenado. Então, Paulinho, está claro que Bolsonaro, ele recebeu a indicação, olha, um cara aí para fazer o que a gente quer. Tanto é, Paulinho, que naquela reunião em abril, aquela reunião que o Sérgio Moro denunciou e tal, e viram a vida de vídeo, o Ricardo Salles diz naquela reunião que é para aproveitar esse momento de Covid, de pandemia, que a imprensa está só falando em pandemia, e ele diz claramente, vamos aproveitar para passar a boiada, vamos passar a boiada toda, né? Derrubar tudo quanto é lei que protege o meio ambiente, né? Tanto é que, inclusive, hoje, segunda-feira, dia 28, ele derrubou 2 leis de 2002 que protegia, por exemplo, a área de manguezal. Então, aquela área de mangue que tem ali perto das marés, né, aquelas áreas ali são protegidas, assim como aquela área que tem ali entre tem a água, tem a areia, aí tem sempre ali um terreno, esqueci a expressão que usa ali, que aquela área também próximo da praia também era protegido, mas é uma área que sempre interessa a construtoras de hotéis, de resort, mas essas áreas não se podia construir, tinha uma lei ambiental protegendo. Hoje o Ricardo Salles, com a sua equipe, conseguiu derrubar essa lei. Para quê? Para que donos de hotel, de resort, construa em área que era preservada desde 2002. Então o que ele disse em abril, vamos passar a boiada, ele está passando, inclusive Ricardo Salles desmobilizou várias equipes de fiscalização da floresta amazônica e do Pantanal. Ele desmobilizou essas equipes justamente para que criminosos possam atuar. Sem contar que ele e Bolsonaro recentemente estavam querendo aí derrubar multas, né, que foram aplicadas contra pessoas que cometeram crime, e ele, o presidente, o tempo todo se esforçando para tirar a multa que os criminosos receberam. É uma situação realmente complicada. Se complicou se tratando de ministros que, na verdade, se tratando de um presidente que tem tido vários problemas com relação ao ministro, e nesse caso aí, simplesmente, ele foi um presidente que está sendo conivente com a situação dos ministros, pelo menos nessa situação ambiental aí que foi citado por você. Agora sim, em 2010, comparado a 2018, a gente teve um aumento agora de 84% das queimadas. Então assim, fazendo pegando esse dado comparado a 2018, esse aumento de 84%, você acha que daqui para mais à frente, com relação a todos esses projetos criados, ou grileiros, fazendeiros, no geral, como foi citado na manchete, você acha que a gente vai ter uma melhora, uma redução nas questões de queimadas, ou teremos algo pior acontecendo, teremos mais queimadas ainda? Porque, de qualquer forma, se a gente for parar para balancear, Carlos, esse governo não foi pior que os outros anteriores às questões de queimadas. Por isso que eu vou perguntando, você acha que... Não, para mim tá certo, porque nunca teve um ministro do meio ambiente tão criminoso quanto esse Ricardo Salles. Aliás, nunca teve um ministro do meio ambiente que
foi condenado por cometer crime contra o meio ambiente. É a primeira vez na história. É o bichão mesmo, hein, doido? Que você pegou um condenado por cometer crime contra o meio ambiente e colocou para ser ministro. Não, é a primeira vez, nunca teve. Mas aí você tá tratando... Nunca teve um ministro que desmobilizou tanto as equipes de fiscalização para a proteção do meio ambiente como esse. Esse daí desmonta tudo. Então, para mim, na questão do meio ambiente, esse governo é o pior, esse ministro é o pior. Não, eu entendo, mas aí você está tratando relacionado a governo em suas atitudes, nas suas corrupção. Eu, no caso, eu tô falando da questão de quantidade de queimada. Você acha que isso vai vir Porque assim, como foi mesmo citado, os anos de governos anteriores teve mais quantidade de queimadas comparado a esse ano, até porque também o governo tá Paulinho, eu não tô com os dados aqui agora para dizer quais foram os anos, mas eu posso assegurar para você que nós temos agora, em 2019 e 2020, nem pior e nem melhor. Acertou, miserável. Já tivemos anos piores e já tivemos anos melhores. Só que nós estamos agora com um ministro e um presidente que está numa escalada para pior, tá? Está numa escalada para pior. A tendência é que 2021, se nada for feito, seja o pior de todos os anos. E 2022 o Brasil todo queime. Essa é a pergunta que eu iria fazer. Você acha que realmente chegará a esse nível de queimado, ao nível de a Amazônia toda venha a ser queimada? Ou não, a Amazônia toda não tem como ser queimada, né? Quando a gente fala o Brasil todo queimar, é uma linguagem hiperbólica para a gente falar de muitas e muitas queimadas. Toda nunca vai queimar, né? Até porque a floresta amazônica, ela tem muita água ali na própria floresta, não tem como queimar tudo, chove também muito ali na região amazônica. Mas o que eu quero... Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! Dizer é que vai queimar muito, vai queimar mais do que em anos anteriores. Por quê? Porque o presidente, ele está mantendo um ministro que desgraça com o meio ambiente. O presidente não ajuda a punir, porque ele fica inventando, dizendo que são os índios que estão botando fogo. Então as pessoas não vão para cima dos verdadeiros responsáveis. A tendência é piorar. Mas essa culpa não pode ser centralizada toda no presidente, não, Carlão. E de quem seria a culpa, então? Não interessa, isso é problema meu. É simplesmente quando você confia no ministro e simplesmente o cara não demonstra o seu trabalho correto e o cara tá confiando no seu funcionário. Sim, mas ele já tá... Paulinho, não era nem pra botar, né? Que o cara é um criminoso, ele botou. Quem escolheu o ministro criminoso foi ele. Normal, não foi eu. Nos governos anteriores não teve? Não, nunca teve um ministro condenado por lenhar o meio ambiente que foi nomeado ministro. Mas aí você está direcionando a um setor. Eu estou direcionando no geral. Não teve ministros em governos anteriores que prejudicou alguma área do país? Errou! Paulinho, aí você está fazendo uma confusão tremenda. Nós estamos falando aqui do meio ambiente. Não, mas eu estou tratando sobre... Nunca teve ministro que lenhou o meio ambiente. Pronto, mas aí, Carlão, você... E nomeado. Esse daí, ele é condenado por lenhar o meio ambiente e foi nomeado ministro. Pronto. Nunca teve na história do Brasil. Pronto. A confusão é o seguinte, porque assim, você está determinando uma culpa por o presidente escolher aquele ministro. Mas a gente, se pegar governos anteriores, a gente vai ver que presidentes também foram culpados por botar determinados ministros em determinada área. Mas a questão que eu tô falando é num contexto... E qual foi o ministro que botou em determinada área que lenhou o meio ambiente? Porque a gente tá falando sobre meio ambiente. Eu não tô falando meio ambiente, tô falando no geral. Mas assim, tratando sobre o meio ambiente... Falar de ministro da economia... No geral, tipo, o presidente escolheu presidente do tal de governo. Outro dia de economia, aí a gente vê qual foi o pior ministro da economia. Mas o que eu tô falando é o seguinte, porque o discurso fica muito superficial quando eu quero tratar que a culpa é do presidente porque escolheu aquele ministro. Por isso que eu falei, governos anteriores escolheram determinados ministros que prejudicaram. Mas tratando do ambiente em geral, então na visão a gente acaba vendo que esse ministro, que eu não posso culpar o presidente, mas esse ministro em si, eu posso culpar o presidente sim, porque ele escolheu. Mas às vezes o cara quer confiar e mantém. Ele escolheu um criminoso. Ele escolheu um cara que já foi condenado, tá? Em primeira instância. O cara tá aí lenhando a Amazônia e ele mantém.
quem é que tá mantendo o Ricardo Salles lá? Sou eu? É você? Menos Luísa, que está no Canadá. Não, é Bolsonaro. Mas assim, o negócio é o seguinte, a gente não pode pegar 100% da culpa e botar no presidente. A gente pode pegar... Pronto, na minha visão. É 50% dele, 50% de Ricardo Salles. Juntando os dois dá 100. Acertou. Miserável. Deve estar em todos os dois. Eu concordo. Os 50% de Bolsonaro é por permanecer com esse ministro. Aliás, não, 50% não. Bolsonaro é 100% para cada um, tá? Porque quem tá mantendo esse cara aí é Bolsonaro. Se o Bolsonaro quisesse tirar ele, tirava. Eu sei que a conta não fecha, que não existe 100% para cada um. Errou! Mas manter Ricardo Salles lá... manter Ricardo Salles lá é 100% culpa de Bolsonaro. Concorda comigo? Não concordo, porque isso é perseguição partidária, política. Peraí, de quem é a responsabilidade de Ricardo Salles ser ministro? É de Bolsonaro e de mais quem? Ô Carlos, minha conta fecha em 100%. Eu não fecho em 200%. Não. Minha conta fecha em 100%. Não, eu boto metade. Nada a ver, irmão. É 100% assim, ó. Falando sobre quem é o responsável por o Ricardo Salles estar lá, é 100% Bolsonaro. E quem é responsável por Ricardo Salles agora está fazendo a merda que tá, o próprio Ricardo Salles tem que responder por isso. Beleza. Ó, responsável por manter ele lá. Pra gente concluir, o meu parâmetro assim de visão é o seguinte: 50% de Bolsonaro por ele permitir que o cara esteja lá, e segundo, por ele fazer discursos errados, acaba tentando de certa forma mentiroso, defender o cara. Índio. Das coisas que ele falou é tudo mentira, né? É isso que eu falei. 90% a gente dá 70% de tudo mentira. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte: como eu falei, o discurso e por deixar um cara lá. E o resto, 50%, é a atitude de Ricardo. Porque, como você falou, né? Corrupto, errado e ainda tomando atitudes erradas perante o meio ambiente. Mas é isso. Acho que o papo hoje foi bacana. Um papo que deu pra gente tratar um pouco sobre essas queimadas, trazendo um pouco de algo atual sobre as queimadas, que é algo que a galera não se toca, mas é bastante importante. Então, galera, se você tiver mais dicas de temas e tal, você pode estar comentando, mandando pra gente. Lembrando, quer fazer algo, comentário contra ou a favor, manda lá no direct da página Mundo em Check ou no comentário, e a gente vai estar lendo e passando pra vocês. Fora Bolsonaro! Tinha que falar isso aí. Valeu, galera. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e até o próximo episódio.